Você por aqui também? Eu sei, você está indo comigo para gravar um Falando Nisso. E você já tem visto que a gente tem trazido várias pessoas com bastante resultado, que vivem aquilo que falam e também trazem algo para agregar no nosso programa. E no Falando Nisso de hoje, eu vou trazer um cara que manja muito sobre vendas, sobre gestão, conhece como poucos a história de cases de pessoas que atingiram seus resultados e vou deixar você descobrir já já quem é esse cara. Vem comigo que o programa de hoje vai ser um sucesso. Sandro, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Pra gente bater esse papo com a galera. O pessoal com certeza está ansioso para conhecer um pouco mais da sua história. Então, obrigado mesmo aí por me receber. Felipe. A gente ficou batendo um papo aqui antes, né? Trocando uma ideia. Tranquilo, um prazer estar aqui com vocês, participar do seu projeto. Obrigado, cara, obrigado. E ó, pra gente já começar, eu já vou começar com uma pergunta que eu acho que é a mais importante de todas. Eu quero saber, o sucesso está ao alcance de todos? Olha, Felipe, essa questão é uma das questões que mais me mobilizou nos últimos anos, né? Foi há cerca de 6 anos atrás que nós começamos o meusucesso.com. Foi quando eu recebi o convite do Flávio Augusto, né? Para que ele já tinha essa ideia de montar uma plataforma que contribuísse para as pessoas empreender. E aí nós formatamos e juntos fundamos o meusucesso.com. E desde então, né, Felipe, até pelo próprio nome do projeto, né, o meusucesso.com, essa é uma questão que tem me instigado muito, né? E eu diria o seguinte, o sucesso está ao alcance de qualquer um. Uhum. Não significa que ele está ao alcance, é que todos vão chegar lá. Exato. Então existe às vezes uma confusão que se faz em relação a esse enunciado. Sim. Agora, a minha crença é que qualquer ser humano tem um potencial de realização dos seus projetos pessoais. Uhum. E aí, meu caro, vem um outro conceito que eu gosto de trabalhar quando eu falo de sucesso. Nessa palestra que você mencionou, por exemplo, eu reitero essa visão. Você até faz assim, o sucesso está ao alcance de todos. Será? Né? Porque existe uma visão, meu caro, que é o seguinte, muito se convencionou ao longo, sobretudo das últimas décadas da nossa história, né? Talvez quase século, convencionou-se a relacionar o sucesso a um único atributo de valor, que é o atributo financeiro. Sim. Então, aquela mulher é bem-sucedida porque ela tem um belo carro, uma casa, aquele homem é bem-sucedido porque ele tem um carrão, enfim. Então nós estigmatizamos essa visão de que uma pessoa bem-sucedida é aquela que tem bens materiais. Uhum. Isso é uma falácia, né? Eu sempre digo que eu conheço pessoas milionárias financeiramente e pobres. Exato. Que só tem dinheiro, né? Só tem dinheiro, não tem mais nada na vida. Partindo desse pressuposto, desse conceito de sucesso, é que reitera a minha visão. Óbvio que se o significado de sucesso é particular, e você sabe que é por isso que nós chamamos meusucesso.com, quando nós decidimos adotar a startup, qual seria o nome? Não era sucesso.com, foi meu sucesso, porque lá na época nós já entendíamos que o sucesso é algo pessoal e intransferível. Então meu é o seu sucesso. Sim. Você pode querer, para você sucesso pode ser vender salada de fruta na praia, e não há nenhum problema quanto a isso. Para mim pode ser milionário, também não há nenhum problema. Sim. Então, partindo do pressuposto que o sucesso é relativo à perspectiva pessoal e individual de cada um, e que as pessoas, o ser humano, tem uma capacidade ilimitada, um potencial ilimitado de realização, sim, o sucesso está disponível a qualquer um. Mas, novamente, eu reitero a informação que eu comecei. Não significa dizer que ele está disponível, que a pessoa, o indivíduo, vai chegar ao sucesso. Como eu sempre digo, isso é uma jornada, né? Está muito mais para uma maratona do que para uma corrida de 100 metros. Sim. E aí, nessa maratona, você tem que dar conta do recado e fazer acontecer. Sim. Não adianta delegar para o outro. A gente até estava falando aqui nos bastidores, né, sobre pessoas que estão ali tentando há muito tempo fazer um projeto e nem todo mundo tem essa paciência, né, de às vezes esperar 5, 10 anos, né, para realizar. Você sabe, Felipe, ao longo dessa minha experiência com o meusucesso.com, né, só mais recentemente eu decidi investir na minha carreira solo e não estou mais à frente do meusucesso.com, mas tive o orgulho de construir muito desse projeto, sobretudo os seus conteúdos.
Eu estive à frente, pessoalmente, de cerca de 35 estudos de caso de empreendedores incríveis. Muitos deles que, inclusive, estão no seu projeto. Esse cara aqui sabe o que é sucesso por vivência, né? Pois e é. conhecimento. E são empreendedores dos mais diversos credos religiosos, raças, etnias. Eu tenho lá o meu grande amigo Tai, que é vietnamita. Eu tenho o Shiba, que é japonês. Eu tenho o Geraldo Rufino, que é um brasileiro nato. Sim. Sabe, a gente tem o Alberto Garcia, que é português, tem de tudo lá, né? Mulher, homem, enfim, origens específicas. Então eu estudei ao longo desses últimos 6 anos mais de 35 empreendedores em profundidade. E lá no meu sucesso, quando a gente decide, né, desenvolver uma estrutura de estudo de caso, cara, a gente vai fundo. Sim. Não foram poucos os empreendedores que falaram assim, pô, você sabe mais da minha vida do que eu mesmo, né? O Rony comentou isso, a Sofia comentou isso, enfim. Por que eu digo isso? Ao estudar a trajetória de tanta gente bem-sucedida, sobretudo, e de novo, de cada um com seu significado específico de sucesso, eu posso lhe afirmar categoricamente, cara, em todas as histórias que nós estudamos, que eu estudei, a diversidade é uma constante. Sim. Toda a história que eu estudei, esses empreendedores, até chegar num espaço mais confortável, ele passou por profundas adversidades. Sim. E não foram poucas. Você tem desde o caso que eu já citei do Tai, que é uma das minhas histórias prediletas, né? Que ele foi um refugiado do Vietnã, ele ficou preso em campo de concentração, ele ficou 5 dias à deriva, sabe, cara? Aí quando ele chegou aqui no Brasil, ele chega na Praça da Sé com $50 sem falar uma palavra em português, sabe? Desde uma história como essa, até outras histórias onde no meio da trajetória acontece alguma coisa, né? Então, às vezes a gente enxerga o sucesso tendo uma visão que é uma curva ascendente, homogênea, né? Sim. Isso é mentira. Eu sempre digo, o sucesso desses empreendedores mais se assemelha a um eletrocardiograma, Sim, né? Tá aqui, sim. tá embaixo, tá subindo, e vai indo, mas vai subindo, né? Uma hora chega Sim. lá, né, cara? Sim. Então, o fato de ser difícil, o fato de ser complexo, o fato dos obstáculos fazerem parte da caminhada é que diferem Sim. aquele que realmente está na pegada de chegar lá daquele que vai esmorecer ao sinal do primeiro obstáculo, né? Por isso que eu sempre digo, Felipe, é necessário que o sonho seja grande. Sim. É necessário que você tenha uma visão de transformação importante, uma visão de transformação que fale pro seu coração, não adianta só falar pra mente. Sim. Alguma coisa que você se engaje e fale, cara, aquilo, sabe, não tem acordo, eu vou chegar lá. Porque se você tem esse desejo, essa chama, a adversidade vai ser encarada como mais uma etapa desse processo. Né? Por mais clichê que seja isso, né? O não é o caminho para o sim. Então, a adversidade, se você encarar ela como um processo de aprendizado, ela é o caminho para você crescer. Sim. Vou te falar. Eu tenho que tomar até cuidado para falar isso, sabe, Felipe? Porque às vezes fica parecendo um pouco, não presunçoso, mas leviano. Mas muitos empreendedores que eu estudei só foram bem-sucedidos porque alguma coisa muito ruim aconteceu com eles. Sim. Carlos Wieser, ele foi demitido. Graças ao fato de ele ter sido demitido, é que ele teve a ideia de empreender. Senão, talvez até agora ele fosse um executivo. Bem-sucedido, porque ele é muito bom, mas talvez até agora fosse um executivo. Sim. Né? Você pega casos que... Por isso que eu digo, eu tenho que tomar um cuidado com isso, mas do momento mais crítico emerge e se fortalece a chama que vai levar aquela pessoa ao sucesso futuro. É o que você falou assim do eletrocardiograma, talvez não, certamente essas pessoas quando estavam lá pra morrer, né, digamos assim. Sim, nos aparelhos. No aparelho ali, dá aquele último respiro assim, fundo, enche o peito e consegue voltar. E volta cheio de anticorpos, né? Exato. Quando volta muito mais forte. Sim. Agora, a gente tem que entender, né, Felipe, que isso é um funil, né? É importante que a gente tenha essa visão clara, né? É um funil. Não, né, o caminho até você chegar num nível onde a maioria dos empreendedores chegaram é uma minoria, né? Então é natural que haja necessidade, é natural que haja essa dinâmica de fortalecimento para superar tudo, porque a maioria fica pelo caminho, né? Sim. Aliás, até queria saber um pouco mais da sua história, cara. Como que você começou? Como foi seu início da jornada empreendedora? Conta um pouco mais pra galera. Como é que o Sandro Magaldi começou a história dele? Com alguma frequência eu falo sobre a minha história, né, Felipe? Porque eu acredito muito na visão de que o
que nos leva, é um paradoxo isso, né? Mas o que nos leva ao futuro é a nossa essência, a nossa Não passado. esquecer de onde você veio, né? E é lá que tá em sua essência, seu DNA. Se você perde aquilo, você perde tudo, cara, tudo. E é um risco. Porque o sucesso, eu sempre digo, a maior armadilha do sucesso é o sucesso. Sim. Que deixa a pessoa inebriada, o palco, todo mundo atrás e tal. Puxa, se O você ego, perder... né? Pois é, o ego, né? Sim. Enfim, então eu gosto de contar a minha história. Eu sempre atuei como vendedor, né? Eu sempre me apresento como um vendedor. Porque ao longo de toda a minha vida eu trabalhei com vendedor. São mais de 30 anos, né? E eu, Felipe, eu comecei lá com 18 anos vendendo amendoim confeitado na periferia de São Paulo, né? Para depósitos atacadistas. Então, meu tio Mário, uma grande referência na minha vida, me convidou com 18 anos. Eu tinha recém-ingressado na faculdade, dificuldade de pagar faculdade, pagar conta, aquela história toda. Ele me convidou para trabalhar com ele. E ele fazia isso, tinha uma representação que vendia amendoim, pirulito, bala, na periferia de São Paulo. Então a gente passava lá, fazia 18, 20 visitas todos os dias. Lá, aqui em São Paulo, realmente na periferia de verdade, né? Não é ali na Zona Leste próxima. A gente ia até Suzano, Itaquá, Itaim, ia pra... Ralava, né? E foi aí, cara, que ocasionalmente eu encontrei a minha primeira paixão profissional, que foi vendas, né? Foi aí que absolutamente ocasionalmente, né? Porque eu sou de uma origem muito humilde, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu encontrei nas vendas, primeiro foi uma questão de sobrevivência, né? Não foi planejado, não foi nada, é o que tinha. Pra você ter uma ideia, nessa época eu trabalhava, cara, absolutamente para pagar minha faculdade e as contas já da minha mãe, porque quando eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu. Então, meu pai já era separado da minha mãe, mas mesmo assim, enfim. Já era o baque, né? Foi na semana que eu comecei a trabalhar, nem comentei para ele que eu estava trabalhando, ele faleceu. Então, assim, basicamente eu me recordo muito bem disso. Foram 3 anos nessa primeira jornada, onde eu trabalhava basicamente para pagar minha faculdade, pagar o financiamento do nosso apartamento, que era um apartamento num sistema habitacional, lá na Vila Prudente, e sobrava, cara, eu lembro que 50 pila por fim de semana, sabe assim? Sim. Né? Eu sempre digo isso, que é muito curioso, né, cara, porque eu sempre gostei muito de comer. Eu também. Eu adoro, cara. Eu lembro que ia pegar ônibus, né, cara, lá no Canindé, pra ir pra faculdade, no Pari, aqui em São Paulo. E aí, tinha um boteco que tinha umas empadas, assim, muito boas, cara. E se sabe, cara, eu gosto de lembrar disso pra me impulsionar, né, meu? Eu não comia empada, cara. Eu não tinha dinheiro pra comer empada. Não comia porque não é porque eu não queria, cara. Eu não tinha dinheiro pra comer uma empada, cara. Porque eu tinha que guardar o dinheiro pra minhas necessidades. E nem sei contar uma empada, né? Quer dizer, R$3, R$5, mas eu não tinha dinheiro pra comer uma empada, né? Depois eu fiquei viciado em empada. Eu como 10 empadas uma vez só, assim, me deixa, né? Enfim, então primeiro foi uma sobrevivência, cara, é o que tinha lá pra fazer. Mas depois eu curti aquela parada, sabe, de atender, de vender. Que entrou no DNA, no sangue, DNA, né? Cara. Eu sempre gostei de esporte, né, cara? Eu joguei muito tempo futebol e tal, então eu gosto da parada de competição, meta, né? Vai ser louco, né? Hoje eu trabalho sozinho, mas eu tenho as minhas metas, né? Mas é uma coisa de louco. Às vezes eu fico olhando e falo, isso não é normal. Mas isso enraizou em você, né? Eu tenho uma planilha com as metas mensais, tô falando, não pode ser, né? Tem gente que foge disso, não quer falar. Mas enfim. Aí depois dessa trajetória foi, como eu disse, um encontro importante. Eu já tinha começado a faculdade, eu sempre valorizei muito essa coisa de educação, sempre gostei muito de aprender, né? Legal. Depois de 3 anos eu tava lá na faculdade, eu me lembro que um colega falou, pô, tem uma vaga aí de vendedor na Folha de São Paulo, né, cara? Puxa, naquela época, Folha de São Paulo, o maior jornal do país, mídia, né, cara? Falei, meu, vamos aí, né? Cara, era contato publicitário, ia vender anúncios classificados porta a porta de empregos ainda. Mas eu fui com muita vontade, aquilo que eu digo, né, meu, e você trabalha muito bem isso no seu projeto. Mindset, mentalidade, desejo. Primeira vez que eu usei um terno na minha vida, primeira vez que eu usei uma gravata, tanto que a gravata tinha que estar com o nó pronto. Foi um amigo meu que trabalhava numa empresa legal, ele emprestou uma beca, e a gravata tinha que estar nó pronto, que eu não sabia dar nó, cara. Se aquele nó soltasse, ferrou. Já era. A primeira vez que eu usei um terno, a primeira vez que eu usei uma gravata, cara, eu fui pra matar, entendeu? Eu lembro que, inclusive, quando o diretor, na segunda entrevista, o diretor falou, cara, você vai, mas deixa eu falar uma coisa, vender anúncio não é que nem vender amendoim. Pode deixar que eu sei, mas eu vou dar conta do recado. Aí, meu caro, de novo, aí acho que é um pouco muito, né? Acredito muito nisso, a mentalidade que te alimenta a melhorar sempre, a buscar, não só no que tange a motivação de você fazer acontecer, mas buscar referência, a inquietude, a curiosidade. Meu, com
Eu entrei na Folha de São Paulo com 21 anos, com 23, eu já era supervisor de uma equipe com 10 pessoas, todos eles quase o dobro da minha idade, sacou? Sim. Sem ter experiência nenhuma, nem nada. E aí, meu, foram 9 anos de Folha de São Paulo, depois na primeira fase, daí alcei todas as posições lá, até ser gestor, gerente comercial do principal produto da Folha de São Paulo, na época do imobiliário. Depois, aí na época da primeira boom da internet, eu resolvi sair para montar um portal imobiliário, inclusive. Quebrou o portal, mas eu saí e fui para a HSM, que é uma outra trajetória que eu gosto de evidenciar muito. A HSM é uma das principais empresas de educação executiva do mundo, né, Felipe? E lá, como diretor comercial, eu falei para você da minha paixão por vendas, eu tenho outra paixão por aprender, pela educação. E lá eu aliei as duas coisas. Lá na HSM, cara, eu interagi com os principais pensadores do mundo da gestão. Philip Kotler, Michael Porter, C.K. Prahalad. E não é só interagir, eu conversei com os caras, eu almocei com os caras, sabe? Eu tirei dúvida. Eu lembro que o C.K. Prahalad, que é uma das minhas referências importantes, faleceu jovem, já há alguns anos atrás. O Prahalad foi o primeiro cara a falar sobre a riqueza na base da pirâmide, que era o título do livro dele. Foi o primeiro cara a falar no mundo da gestão sobre a riqueza nas classes D e E. Ninguém falava nisso, né? E o Prahalad, eu me lembro que numa conversa com ele no almoço, eu falei, professor, você conhece as Casas Bahia? Porque naquela época, Casas Bahia ainda era da família Klein, tava bombando com a história do financiamento. E eles criaram o financiamento próprio, né? E tinha um modelo de financiamento muito peculiar, né, cara? Eu falei, professor, você conhece a Casas Bahia? Ele falou, não conheço, não. Cara, depois de 2 meses, estava descendo aqui no Brasil uma equipe da Michigan University estudando o caso das Casas Bahia. Quer dizer, eu tive a oportunidade de resenhar com esses caras, né, entendeu? Legal. E aí foi fiquei quase 10 anos na HSM, né? Foi aí que lá eu decidi fiz meu mestrado, comecei a dar aula, né? Depois são 15 anos que eu dei aula nos principais MBAs do país. Saí por uma curta passagem numa agência de publicidade e aí o meu encontro foi quando eu decidi empreender esse projeto com o Flávio, né? No meusucesso.com. Então, fazendo curto uma longa história, como você pode ver, eu costumo dizer que eu sou um vira-lata, né? Eu não estudei em universidade de primeira linha, fiz inglês na raça, não tenho origem nenhuma acadêmica nem nada, mas nem por isso eu deixei de escrever 5 livros, sabe? Dar aula nos principais MBAs do Brasil, construir aquilo que eu julgo ser relevante para mim. Né? Mas, cara, eu acho que isso que é o que a gente está trazendo dentro desse nosso projeto, que a gente traz há 4 anos na fábrica. Eu falo muito pro pessoal que a gente tem muitas histórias de sucesso, muitas pessoas tendo resultado. Cara, modela, sabe? Pra mim, de verdade, eu tô aprendendo demais contigo aqui, porque a sua história é muito rica e eu tenho certeza que o pessoal ali dentro tá anotando tudo, tá aprendendo demais. E se aproveitar tudo o seu conhecimento e o que a gente traz ali no dia a dia, e de novo, aquele negócio que você falou, aquele desejo. O que eu mais vejo aqui, eu tô vendo o seu olho brilhando contando essa história de... você tinha um desejo muito grande de fazer acontecer. De verdade. Exato. E foi lá, não teve os desafios, teve as dificuldades? Teve. Tudo bem, mas fez acontecer, porque era o que você tinha na mão, né? É o que vocês trabalham muito na fábrica, né, cara? Que é a questão da mentalidade. Exato. Né, meu? Vou te falar, durante algum tempo, eu não valorizei muito essa questão da mentalidade, até academicamente, porque eu sempre fui muito racional, né? Então... eu sempre estudei muito, eu sempre trabalhei muito, né? Mesmo na gestão das minhas equipes comerciais, eu diria que a minha gestão sempre foi muito racional. Né? Faço até uma autocrítica ao meu processo. Mas ao longo do tempo eu percebi, cara, pessoas que são um desperdício de talento. Pessoas talentosíssimas, com conhecimento incrível, mas com um mindset, com uma mentalidade que é uma trava. Sim. É uma âncora mental, né, meu? E aí, se você pensar bem, cara... de novo, por mais clichê que seja, eu adoro clichês, né? Por mais clichê que seja, cara, dá o mesmo trabalho você pensar que vai dar errado que você pensar que vai dar certo, cara. Entendeu, meu? Sabe? Vamos aí e vai pra cima, se der, deu. Sabe, eu tô lembrando agora que a gente tá falando sobre um protagonista importante que vocês também estão refletindo, que é o Caíto Maia, da Chili Beans. Abraço, Caíto. Você sabe que o Caíto é outro caso. Não sei se você sabe essa história. Quando estiver com ele, conversa com ele. A Chili Beans só surgiu porque ele quebrou. Ele trazia muamba, óculos de muamba de Miami, pegou um cliente grande que comprou muito, esse cliente quebrou, quando quebrou, ele capotou. O que sobrou? Sobrou uns óculos lá. O Caíto tinha um amigo que tinha uma parada no mercado Mix. Você lembra do Mundo Mix? Sim, sim. Foi lá, começou a vender. Nós temos até no meu site imagens dele lá. Legal. E bombou. Quer dizer, se ele não tivesse quebrado, será que ele seria o que é? Não. Agora, por
que quando ele quebrou ele não falou, eu sou um... Né? Exato. Eu não presto, eu não sirvo pra nada, o mundo não sorri pra mim. Sim. Né? Por quê? Por quê? Né? Uma das perguntas que eu mais recebo lá no direct é assim, eu sempre fui uma pessoa muito motivada, muito feliz, eu sou aquele pessoa que se eu vejo alguém chorando, eu tento fazer uma gracinha porque eu não gosto de ver gente pra baixo e tudo mais. E muitas pessoas falam, pô, como que você mantém esse mindset positivo e tudo mais? É isso que você acabou de falar. Eu tenho duas opções sempre, né? Ou ficar me lamentando, falando que, pô, por que pra mim não vai, ó céus, ó vida. Ou falar, tudo bem, tive esse tropeço, mas que serve de aprendizado pra eu, no mínimo, olhar pra baixo e falar, pô, tem pedra ali, não vou tropeçar de novo, né? Aprender com esses tropeços da vida. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo sobre isso, sobre a necessidade da gente, às vezes, fazer um detox mental, entendeu, cara? Porque a gente tem, enfim, em geral, a sociedade tem uma predileção por evidenciar o negativo. Sim, né? Sim. Evidenciar as catástrofes, evidenciar os crimes. Não que não tenham que ser evidenciados, é evidente que tem de ser evidenciados casos negativos para você corrigir. Sim. Mas também é evidente que você tem uma predileção própria de falar de desgraça. Senão você não teria tanto programa aí, né, na mídia massiva que fala sobre isso. E aí eu sempre me incomoda isso, né? Pra que consumir esse conteúdo, né? Pra que consumir esse conteúdo? Pra que se preocupar com isso, né, cara? Sabe? Então, eu creio que existe a necessidade de você deliberadamente fazer essa desintoxicação mental e buscar boas referências. Por isso que eu me orgulho tanto de ser um dos fundadores do meusucesso.com. Porque uma das ideias essenciais que nós tivemos lá foi trazer referências do Brasil pro brasileiro. Sim. Que nós temos um complexo de vira-lata. Né? Não serve. Mas pra ele foi fácil também, né? Mora lá fora. Exatamente. Eu sempre, quando chega essa conversinha pra mim, eu falo, comigo é ruim, porque eu tenho 35 casos, que um deles eu te pego, cara. Entendeu, meu? Não vem com papo, velho. Porque um deles, sabe, caras que fizeram tudo eticamente, licitamente, não tiver colocar ninguém no bolso, não tiver... Sabe, eu digo, essa é uma opinião muito particular minha, Felipe. Essa história que pra dar certo eu tenho que fazer alguma coisa ilícita é muleta de loser, muleta de perdedor, cara. Sim. Sabe, é desculpa de perdedor que não quer ralar bunda pra fazer o que tem que ser feito, velho. E eu tenho provas cabais sobre isso. Primeiro eu tenho o meu, né? De tudo isso, nunca fiz nada diferente. E saí, não é que eu saí do zero, eu saí do menos 10, né? Tem gente que sai do zero, eu saí do menos 10, né, cara? Não tinha sair com dívida, né? Tinha todos os motivos pra dar uma desculpa e fez. E assim, tudo que foi realizado, que eu realizei, foi eticamente, licitamente, nunca sacaneei ninguém, nem roubei, nem nada. Então, para. Sim. Dessa forma, se a gente buscar referências positivas, e veja, algumas referências vão calar fundo no seu coração, outras não. Sim. Outras vão calar pra mim. Sim. Você tem as suas, eu tenho as minhas, não tem problema nenhum. Por isso que lá no meu sucesso eu sempre busquei ter tudo. O coxinha, o petralha, o japonês, o negro, a mulher, eu não quero saber. Eu não tenho preconceito com o sucesso. Exato. O sucesso não tem preconceito, entendeu? Então, quando você busca referências positivas, você olha e fala, porra, tá aí, ó, tem uma coisa ali que aquele cara falou que pode ser legal. Agora, para isso você precisa ter um impulso de buscar, né? O desejo, a vontade, né? E ser proativo nesse processo, né? Ô, produtor, me dá o meu livro aqui, que agora a gente vai mudar um pouco de tema, né? Quero mostrar para vocês aqui o presente que eu ganhei do Sandro, livro Gestão do Amanhã. E falando sobre esse livro, aliás, obrigado pelo presente. Deixa eu guardar aqui, senão a galera vai pegar de mim, né? Falando sobre o livro, tem duas palavras chaves para mim, gestão e vendas, que é algo que você faz muito bem. Você acredita que essas duas palavras são importantes para uma pessoa ter sucesso, para ela ter resultado? Qual que é a sua relação com essas duas grandes palavras? Olha só, e aí vamos fazer um recorte específico no mundo corporativo empresarial, seja um empreendedor, um executivo, enfim. Mas sobretudo um empreendedor, né? Para mim, eu estou absolutamente convicto que o domínio da competência de vendas é essencial para qualquer empreendedor, qualquer executivo, qualquer líder, né? Até mesmo para qualquer pessoa, né? Para qualquer indivíduo, né? Mas vamos fazer um recorte mais específico aí para a gente ser mais conservador, né? Vendas é o coração da companhia, né? Uma companhia não existe se ela não for capaz de atrair e reter clientes. Sim. Uma ONG não existe se ela não for capaz de atrair doadores. Sim. Sabe, um dos projetos que eu tenho muito orgulho de participar é o Gerando Falcões, do Eduardo Lira, né? Eu sou conselheiro lá do Gerando Falcões. O Eduardo Lira, quem não conhece,
eu recomendo que conheça, é um grande empreendedor social. Já anota aí, hein? E olha, nesse caso, Felipe, uma das minhas maiores contribuições sendo um conselheiro executivo é ajudar ele a vender. É uma ONG. Porque ele tem que ser capaz de atrair. Hoje ele tem como doadores o Flávio Augusto, o Carlos Wieser, o Eli Horn, o Jorge Paulo Leman, porque ele teve a capacidade de articular bem uma proposta de valor que diz respeito às crenças desses indivíduos. O que é isso? É vender. Sim. Então, vendas é essencial. E a gestão é indispensável. Né? Hoje, nós temos no Brasil, eu lido com muitos empreendedores, né? Muitos, pequenos, médios. Eu faço algumas mentorias, né? Faço um trabalho voluntário também de mentorias, como por exemplo na Endeavor, em outros contextos. Então eu falo com muitos empreendedores, né? E claramente eu tenho a comprovação prática de uma percepção que eu sempre tive a respeito da informalidade excessiva nos mecanismos de gestão do Brasil. Né? Nós não acreditamos muito na gestão técnica, né? Então eu vou te falar, tem empreendedores que eu converso que esse cara é um herói de estar ganhando dinheiro desse jeito, porque, cara, sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe onde entra, onde sai, mistura tudo, enfim. Então, esse foi um dos motivos da gente nós termos iniciado o projeto do Meu Sucesso, é buscar trazer uma referência importante de mecanismos básicos de gestão. Por quê? Se o empreendedor pode ser um vendedor de coxinha, cara, pode ser um vendedor de água, não sei o que for. Se ele tem essa visão clara dos princípios básicos da gestão, ele vai prosperar mais facilmente. E mais do que isso, ele vai ter condições de crescer, não só de sobreviver. Então, essas duas dimensões elas são indissociáveis, gestão e vendas. No Gestão do Amanhã, no livro, esse projeto, Felipe, eu já me dedico especificamente a abordar o que é a gestão nos dias atuais. Né? Nós passamos por uma transformação sem paralelo na história recente da humanidade. Não são todos que se dão conta da profundidade das mudanças que acontecem hoje na sociedade. E todos os estudos que nós recorremos, aliado aos nossos próprios estudos e vivência prática, mostram que essa revolução, que alguns chamam da quarta revolução industrial, é a mais profunda, ampla e restrita do que todas que já aconteceram no mundo, inclusive do que a primeira revolução industrial. Nesse contexto, o que a gente percebe foi o que me motivou com meu amigo José Salib Neto. O Salib é fundador da HSM, é o S da HSM, né? Um cara que praticamente inventou, né, o sistema de educação para gestão no Brasil, né? Foi o que nos motivou a falar, tá bom, se a sociedade está mudando tanto, e a gestão? Qual que é o modelo de gestão mais apto, adaptado a esse contexto? E aí foi que surgiu a Gestão do Amanhã, onde nós trabalhamos os modelos de negócio mais adaptados a esse contexto, os modelos de educação corporativa, se não mudarmos o modelo de educação, nada muda, e finalmente quais são os modelos de liderança, né? A nossa tese é que as competências, existem novas competências para o líder dessa nova era. Tem que discutir um pouco mais sobre isso, refletir sobre isso. Esse é o Gestão do Amanhã. Aliás, o livro é lindo, todo esse trabalho, todos os detalhes, a gente estava conversando aqui antes, eu sou louco por detalhes, assim, toda... O grafismo. Cara, muito bom, trabalho muito bem feito mesmo. Tem algum site para vender? Olha, no meu site, no sandromagaldi.com.br, tem o link, mas você encontra em todos os e-commerces. Né? Em todos os e-commerces aí, Amazon, Saraiva, a gente está em todos os lugares. Procure aí, Gestão do Amanhã, livro incrível. Vou ler, vou te dar um feedback, hein? Por favor. A gente falou muito sobre empreendedor aqui, você já estudou diversos casos, mais de 35 casos. Eu tenho uma curiosidade, claro. Na sua visão, o que é preciso... Porque assim, muitas pessoas querem empreender. Eu fiz essa mesma pergunta para a Cris. Tem algumas pessoas que colocam empecilho de idade, empecilho de não tenho dinheiro, Dinheiro enfim. É o maior empecilho. Mas para você, assim, o que uma pessoa precisa ter para ser um empreendedor? Olha, Felipe, primeiro ela tem que ter o desejo, né? Eu diria assim, eu sempre trabalho em cima de um tripé, né? Que é o querer fazer, né? Então, o desejo de fazer. Tá. E é importante estar bem claro, porque empreender é um desafio e tanto, né? Então, a pessoa que almeja empreender, ela tem que estar claro que ela vai passar por privações. Sim. Né? Eu, não raras vezes, eu vejo empreendedores que saqueiam o próprio negócio. Né? Ele é empreendedor, mas ele age como se ele fosse um funcionário de si próprio. Né? Exato. O salário, não abre mão do salário no final do mês, então não é bem assim.
Então, primeiro é querer fazer, um desejo, mas tem que ser um desejo mesmo, não é só uma vontade, né? Porque muitas vezes a pessoa só olha o lado positivo. Exato. Né? Aquela coisa lá, o cara tá ganhando dinheiro, mas Exato. não se iluda, não é isso. Tem muito mais coisa por trás. Quantos fins de semana? Meu amigo Aricoso, querido amigo Aricoso, é fundador da churrascaria Fogo de Chão, que vendeu o Fogo de Chão há 7 anos atrás por $400 milhões, né? A Fogo de Chão hoje é uma empresa multinacional americana, né? Até então, 18 anos, se eu não me engano, ele esteve nesse negócio, ou 17, não teve um fim de semana, bicho. Um fim de semana. Entendeu? Não é que não deu um fim de semana, entendeu? Sim. Aí o cara olha agora ele nos barcos de luxo, nos navios, e fala, que legal, vou empreender. Tá? Você vai aguentar? O Shiba, né, do fundador do China Box, querido amigo Robson Shiba, né? Ele, quando ele vai vender uma franquia, ele faz questão de ir na casa do interessado, sabe pra quê? Pra falar pra esposa dele, pros filhos, vocês querem entrar nessa? Não tem fim de semana, não tem férias, entendeu? Exato. Então, primeira coisa, é um desejo muito grande de querer fazer. Porque isso vai te dar força pra continuar. Exatamente. Só que não basta você desejar, né? E aí vem a segunda parte do tripé, né? Então é querer e saber. Ou seja, você tem que ter um conjunto de competências importantes para empreender. Claro. Muitas vezes eu sou abordado por jovens, sobretudo jovens nesse caso, desejando empreender, sei lá, Sandro, eu quero montar um restaurante. Uhum. Legal, mas você teve alguma experiência? Não, é que eu vi, mas seja... Cara, entendeu, meu? Faz o que você faz? Vai trabalhar de graça no restaurante durante um tempo, aí para você conhecer todo o gabarito daquele negócio, e aí você vai estar mais ciente que você sabe o que você quer ou não. Uhum. Então, assim, muitos empreendedores não se dão bem, por mais que tenham um desejo grande, sabe por quê? Porque não sabem fazer, não se preparam. Aqui, outro problema no Brasil, a gente subestima muito os mecanismos formais de educação, sabe, meu? Vai atrás, você tem Sebrae, você tem universidade, você tem o meusucesso.com, você tem internet, você tem Coursera, você tem tanta coisa. Exato. Se prepara. Porque a porrada é dura. Sim. E aí você não vai quebrar porque você não quer. Você vai quebrar porque você não sabe. Exato. E é um pior, né? Desperdício. Então, querer, saber. E o terceiro, que é paradoxal, né? Que é o fazer. Tem muita gente que não empreende porque não começa. Não tem a coragem de começar. Por que demanda coragem, né? Sim. Então, se não houver o fazer, quantas pessoas você não conhece que... Nossa, vislumbram um projeto maravilhoso, o projeto da vida, te falam com um desejo grande, mas tá só na cabeça da pessoa. Exato. Então, por mais duro que seja essa frase, é uma que eu digo com frequência, Felipe, uma ideia por si só não vale nada. Uma ideia só tem valor quando ela é executada. E num empreendimento, ela só tem valor quando alguém paga por ela. Sacou? Quando alguém paga por ela, é aí que o valor dela é inconteste. Então, você tem que querer, saber e fazer, né? Porque se você não faz, se você não tem a ousadia, o ímpeto, a coragem de fazer, cara... Eu acredito muito assim que, principalmente nesse último passo, né? Que as pessoas têm as ideias, né? Eu acredito que as ideias boas, elas estão aqui, ó. Estão aqui no ar. Só que muitas pessoas não fazem e depois reclamam que o vizinho fez aquilo que ele não teve coragem de fazer. Você sabe que eu tenho... Nós vamos lançar um outro livro agora em agosto, o Novo Código da Cultura, falando sobre cultura organizacional, né? Legal. E uma das teses que nós estamos construindo, é uma tese nossa, né? Você sabe que antigamente havia aquela lógica de o primeiro a sair leva tudo, né? The first mover takes all. Você recorda disso? Quer dizer, eu tenho que ser o primeiro buscador da internet, eu tenho que ser a empresa, a primeira paleteria, não era isso? Pois bem, hoje a gente percebe que não é o primeiro necessariamente que leva tudo, é o primeiro a aprender. Então a gente está mudando o enunciado para the first learner takes all. Ok? O primeiro a aprender, o primeiro aprendedor, eu não sei qual é a tradução disso em português, leva tudo. Por quê? O Google não foi o primeiro buscador do mundo, né? O Spotify não foi o primeiro streaming de música. E um exemplo mais representativo para mim, o iPhone não foi o primeiro smartphone. Sim. E eu não sei se você sabe, mas tem uma informação muito relevante sobre o iPhone. O produto na história da humanidade que mais gerou margem de lucro no mundo é o iPhone. Ele não foi o primeiro, ele foi o quarto, quinto. Teve o BlackBerry, teve aquele da Motorola, teve o Trello, que, enfim, teve um monte de equipamento, não foi. Mas por que
que ele deu certo? Primeiro, porque ele fez. Sim. Agora, segundo, porque ele teve uma capacidade grande de aprender com o processo, ter abertura para retroalimentar esse aprendizado em features desse produto e acelerar. Exato. Agora, se ele não começasse, ele não chegaria lá. Sim. Por que eu digo isso? Porque às vezes esse seu amigo que pensa e vislumbra, ele está pensando a ideia ótima, né? A ideia perfeita, né? E o feito é mais importante que o perfeito. Total. Faça! Comece pequeno, né? Eu gosto daquela máxima, meu amigo Carlos Alberto Júlio, um grande palestrante, um executivo incrível que me ensinou essa máxima, é: comece pequeno, sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Nessa lógica que o Júlio trazia, já tem a história do MVP, do mínimo produto viável. Começa aqui, vê se ele funciona, e aí quando funcionou, uau! Sim. Né? Agora, faça. Eu sou uma pessoa confesso assim, eu não planejo tanto. Por isso que eu tenho muitas pessoas ao meu redor que me ajudam nesse planejamento. A complementariedade é importante. Exato. Mas sou uma pessoa muito de ação. Por conta disso, assim, às vezes eu tenho uma ideia, eu gosto de aprender como melhorar essa ideia no meio do caminho. Sim. Porque senão, e eu também eu tenho um pouco desse defeito, né? Não mais agora, de às vezes esperar as condições ideais para começar alguma coisa. E vou te falar porque isso é mais sério nos dias atuais, Felipe. Até 8, 10 anos atrás, o mundo era muito mais estável do que hoje. Com a velocidade advinda da evolução tecnológica, da internet, da tecnologia em geral, o mundo virou de ponta cabeça. Hoje você veja, eu sempre cito o Uber, não sei se você sabe, mas São Paulo é a cidade com maior volume de negócios para o Uber hoje no mundo. Caramba. São Paulo, né? Há 4 anos atrás o Uber era insignificante. Sim. 3 anos atrás o Uber era insignificante. Sim. WhatsApp 6 anos e tal. O que acontece é que você encontra hoje, devido à velocidade da tecnologia, novos atores na sociedade que se transformaram em atores usuais para nós que simplesmente não existiam há 4 ou 5 anos atrás. Sim. Ou seja, hoje nós vivemos num ambiente muito mais instável e imprevisível do que no passado. Num ambiente muito mais instável e imprevisível, você não tem mais as respostas certas. Você tem que fazer as perguntas certas, porque as respostas elas estão aí para serem construídas de acordo com a evolução das coisas. Nesse sentido, aprender rápido é uma competência fundamental para ser desenvolvida para que você, de alguma forma, esteja adaptado a um mundo em ebulição. Porque ninguém mais sabe o que é. Sim. Se alguém te falar que tem essa resposta, você desconfia. Sim, sim. Se alguém te falar que tem essa resposta, você desconfia, porque, porra, ninguém tem. Sim. Então, essa capacidade de aprender rapidamente, e isso envolve muita humildade, de novo o ego aí como ameaça, essa capacidade de aprender rapidamente é o que eu não tenho dúvidas. Vai diferenciar líderes, executivos, profissionais e empreendedores e empresas das bem-sucedidas para as mal-sucedidas. Quanto maior for sua capacidade de aprender, maior sua chance de êxito. Então, cada vez mais aquela máxima de tempo é dinheiro faz muito mais sentido, né? E como você investe esse tempo. Exato. E eu vou te falar um outro elemento em termos de aprendizado. Isso que nós estamos fazendo aqui é um construto de aprendizado. Pra caramba. Isso que nós estamos fazendo aqui, você veja como o mundo mudou. Antigamente, para ter acesso a boas referências, eu tinha que ir para uma universidade, ler um livro e com uma informação ultrapassada. Sim, sim. Hoje, isso que nós estamos construindo é uma perspectiva de ensinar. Por isso que eu te falei do detox. Então, ao invés de ficar vendo lixo, besteira, né? Cara, se nutre assistindo todos os programas do Fábrica, vê lá os casos do meus, vê o que você quiser, Sim. mas traz referências positivas, Sim. porque é um insight, uma visão, um olhar, puta, pode mudar a sua vida. Não tem mais desculpa, né? Não. Tá tudo ali. Não tem mais desculpa. As pessoas têm celular com telas gigantescas, boa conexão. Dá pra ver essas informações onde quiser, cara. né? Não tem mais desculpa, velho. É raro ver as pessoas, por exemplo, numa biblioteca, numa livraria, sentada folheando o livro, sendo que tá acessível, ele vai no shopping, vai lá. Você sabe que eu tomei a decisão, inclusive, baseado muito nisso que eu falo, né? Que eu gosto daquela história do walk the talk, né? Fale aquilo que você faça, né? Eu resolvi não ter mais carro, né? Não é que eu não tenho carro, mas eu pessoalmente não tenho carro, minha esposa tem, minha filha tem, eu não quero ter mais carro e me locomovo muito em transporte urbano, né? Muito. E, cara, aqui em São Paulo é absolutamente impressionante como você pega um trem, todo mundo consumindo conteúdo em vídeo do seu celular. Sim.
Assim, não é modo de dizer. Eu tenho até uma foto que eu uso numa palestra que é curiosíssima. Numa estação onde o trem ainda não chegou, tá todo mundo olhando a tela do celular. Sim. Isso é inimaginável há 2, 3 anos atrás. Então hoje, por mais que a gente saiba que a exclusão ainda existe, e ela é uma realidade num país como o nosso, que tem um nível de concentração de renda ainda muito grande, o conteúdo, o conhecimento está acessível de uma forma muito mais ampla e genérica do que no passado, né? Você tem uma noção, o meu pai, igual você falou, há 2 anos as pessoas não tinham tanto conteúdo quanto tem hoje. Meu pai hoje, ele fica bravo, me perguntando, e aí, vai sair vídeo amanhã? Quero saber qual é o próximo vídeo. Então, assim, óbvio, ele é meu fã, ele ama o que o filho faz, mas ele tá ali consumindo tá acessível a ele. Exato. Essa é uma das mudanças substantivas dessa nova era, e como você disse, não há mais desculpas, né? Não tem como, sabe, cara? Dá pra ir pra cima. E eu tenho uma polêmica pra te fazer, uma pergunta. Ótimo. Na verdade, uma pergunta polêmica. Você falou sobre palestras, você é um cara que dá palestras, faz eventos, enfim. Nós estamos num momento de uma grande polêmica sobre empreendedores de palco. Sim. Qual que é a diferença pra você de um empreendedor de palco para um empreendedor no palco? Assim, enfim, qual que é a visão do Sandro sobre essa questão? Não é de hoje que a gente fala sobre isso, né? Quando nós começamos o meusucesso.com foi quando floresceu esse tema. Porque a gente não pode esquecer, há 7 anos atrás, quando nós começamos o meusucesso.com, empreendedorismo não era um termo tão em evidência como é agora, né? Cool, né? Nada, tá no hype, todo mundo fala, não era mesmo, né? Era um negócio muito nichado, específico, né? Mas logo que ele surgiu, inevitavelmente surgiram alguns indivíduos querendo usufruir desse palco, né? E surgiu o tema do empreendedor de palco, e nunca esse tema foi polêmico pra gente, nunca. Em nenhum momento esse tema foi polêmico pra gente. E vou te falar, e a resposta está justamente na sua construção, porque a gente fala, o nosso negócio não é ter empreendedores de palco, nosso negócio é colocar os empreendedores no palco. Sim. E aí, por que colocar os empreendedores no palco? Vamos voltar a um dos trechos da nossa conversa. Nós entendemos que para aumentar o nível de desenvolvimento do nosso país, é importante nós compartilharmos histórias e referências do Brasil. Positivas e negativas, né? Quando eu digo negativo, é falar o que deu errado na vida desse cara. Com toda a coragem do mundo. As pingas e os tombos. Exato, né? Entendeu? Então, Felipe, esse nunca foi um tema polêmico pra gente, porque a gente sempre encarou ele de frente com uma visão muito criteriosa de quem a gente coloca no nosso palco. Sim. Né? E quem a gente coloca no nosso palco. No entanto, quer dizer, reconhecendo que existe uma polêmica, eu te digo o seguinte, nunca me preocupou isso, porque quando você não tem consistência, você não se sustenta. Sim, uma hora sabe? A casa cai. E digo mais, de novo a gente volta nessa nossa atualidade. Antigamente, meu caro, você fazia alguma coisa ali pra alguém ficar sabendo. Hoje em dia, os caras filmam, coloca no Insta, coloca na web. Rapidinho, né? Então você pode ver. Tanto que quando esse termo surgiu, tinha muitos caras aí pagando de bacana. Sumiram, velho. Sumiram. Agora, todos esses caras que eu falei aqui, Flávio, Luísa, Shiba, Caíto, Sofia, Carla... Todos esses, aquela Sarni, a Cris, todos esses caras, tem café no bullet, pode vir, né? Vem. Manda, né? E eu digo mais, eu sempre falei, muitos me questionam de uma coisa, Felipe, escuta, mas quanto vocês pagam? Quanto vocês pagam por um empreendedor para fazer a história dele? Né? Eu falo, olha, financeiramente a gente não paga nada, né? Porém, a gente dá alguma coisa que tem muito mais valor do que o valor financeiro, que é esse palco. Que é a oportunidade de mostrar a história desse cara, a história linda, deixar esse legado para a sociedade, né? E aí, mas como você convence o cara se você não paga nada? Justamente com a visão do legado. Eu creio que, e essa é uma convicção minha, por mais que eu não esteja mais à frente do meusucesso.com, eu continuo preconizando isso. Nós temos que colocar cada vez mais no palco as nossas referências positivas. Sabe por quê? Porque tem um indivíduozinho lá embaixo que está estudando, não sabe se vai empreender ou não. Quando ele olha a história do Eloy Dávila da Flytour, ele fala, cara, esse cara foi garoto de rua, tentou se matar até. Eu posso. Sim, exato. Então nós temos que dar palco. Exato. Por isso que eu digo, nunca foi um tema polêmico para mim. Legal. Nunca. Pelo contrário, a gente tem que dar palco para quem merece palco. Legal. Coisa que, por exemplo, você pega a cultura americana, não tem nenhum problema com isso. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa...
um certo cuidado pra falar de sucesso, né? Um certo... né? Parece que é uma coisa, um palavrão às vezes, né? Exato. As pessoas têm um pouco... É o que você falou, a gente tá aprendendo tudo isso, né? Mudança de modelo mental, né? Sim. Cara, vamos... A gente tem um jogo aqui que eu sempre desafio as pessoas que vêm bater um papo com a gente. Na verdade, eu vim bater um papo com você. Bora jogar? Vamos. Bora lá. Vamos começar aqui mais um Stop da Fábrica. E o desafiante hoje, meu grande amigo Sandro Magaldi. Vamos aí. E aí, cara, você acha que vai ganhar de mim aqui nessa? Não sei. Tô preocupado. Ó, pra quem não sabe, nosso Stop da Fábrica tem aqui algumas perguntas. A produção vai sortear uma letra. Nós temos que responder de acordo com essas letras. E o Sandro tem que se justificar. Eu não vou mais me justificar porque eu sempre me enrolo aqui e acabo perdendo ponto. Então só o Sandro vai falar a justificativa dele. Fechou? E ó, legal. Quem terminou de responder primeiro, levanta a mão. Tá bom. E acabou. Beleza? Manda aí, qual que é a letra? Aquela lá, hein, que a gente combinou. Qual que é essa? Eu não enxergo. I! Você acha que vale o I? Ou quer sortear uma outra? Vamos pegar outra? Vamos ver outra letra, vai? Não, I não vale, cara. Joga fora esse I. Cara. Aí vai ver a mais fácil, né, de falar. W, né? M. M já é legal. Beleza. O I era mais fácil, eu acho. Vamos voltar pro I, né? Peraí. Terminou, hein? Não, também mais ou menos, porque eu li o filme aqui, eu tô meio cabreiro. Eu também. Qualquer coisa a gente dá 5 pontos pra cada um aí. Demorou? Stop. Pronto. Fechou? Stop. Vamos ver, Bora. mas A letra, lembrando pra vocês que a letra é M. Vamos ver as respostas de cada um aqui. Depois vocês julguem aqui embaixo nos comentários se valeu ou não, tá? A gente vai fazer a nossa pontuação aqui do jogo, mas depois você pode comentar aqui embaixo se valeu ou não. Sandro, uma pessoa pública com M. Cara, ter essa pessoa pública é bem peculiar, cara, porque é um dos mais referências de política pra mim foi Mário Covas. Talvez porque a minha família é de Santos, né? Mário Covas é de Santos, ele tem uma integridade, esse cara muito rara de se encontrar hoje, né? Legal. Eu me recordo que uma vez o Mário Covas foi... Tava vendo uma manifestação de servidores públicos, ele foi entrar na Secretaria de Educação, não quiseram deixar ele entrar, ele saiu no carro e falou, não, eu vou entrar porque eu sou um homem público e vou passar, e dá uma confusão. Eu gosto muito, sempre gostei muito dele. Mas comprou a briga e foi até o final. Foi até o final, tomou uma ovada. Esse aí ficou famoso, inclusive, você pega essas referências agora. Legal. Eu nem confesso a você que eu nem sei exatamente as razões ou a razão, mas como integridade, assim, é o cara que eu sempre me chamo muita atenção. Legal. 20 pontos pra você. Eu coloquei Michael Jackson. Michael Jackson. Tá envolto numa série de polêmicas agora, né? Mas... Uma puta a dança e tudo mais, Não, outra coisa, o cara que mais vendeu... O cara que inventou o videoclipe, cara. Pois é. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, aquele clipe do Thriller. Ele que inventou o videoclipe, cara. Pelo amor Foi o de Deus. primeiro protagonista do videoclipe. Então valeu 20 pontos. 20 pontos. Beleza. Um lugar que te inspira. A minha casa. Tá E aí, ó. Minha casa. Vale. Quando eu falei sofá, a Cris quase quis me matar. Não, o sofá pode ser. Pode ser? Não, eu vou rever esses pontos aí. Tudo bem, sua casa. Por que a sua casa te inspira? Porque é onde eu gosto de estar, né? Eu sou um cara muito caseiro, gosto muito de estar com a minha família. Legal. Esse é o lugar que eu mais me sinto bem. Isso, né? Estando bem com a sua família, num lugar que te faz bem, te abre possibilidade de criar coisas Tudo, novas, cara, né? De tudo. E realmente essa é a pegada, sabe? Legal. De verdade. Eu coloquei montanha. Legal. Um lugar calmo, tranquilo. Te inspira. Sim. Show. 20 pontos. O produtor tá rindo ali, mas valeu, viu? Um personagem que te inspira. Cara, eu coloquei um Mickey. Bicho. Eu sou apaixonado pela Disney, cara. Eu acho que a magia da Disney é um negócio que todo ser humano devia um dia ter a oportunidade de conhecer a Disney, porque só mesmo estando lá é que você vê aquela mágica do Walt Disney, assim, eu acho fenomenal. Eu preciso te confessar uma coisa. Vai ficar gravado porque daqui a um tempo... Eu nunca fui pra Disney, né? Minha esposa é apaixonada, ela quer muito ir pra Disney.
E eu não tenho tanta pira. Não há sabia? dúvidas, eu acho que aí também é Eu acho que quando tiver lá, eu vou falar, nossa... Tem duas coisas que eu acho que aí, essa é uma opinião particular. Uma, gosto, né? Prefiro Europa do que Estados Unidos, né? Enfim, um gosto. Agora, tem uma história que eu acho que aí é onde pega é criança, né? Quando você tem filhos, a identidade muda, né, cara? A relação e a conexão muda. E aí você vê aquela magia na prática, o efeito que aquilo tem para as crianças é um negócio... Contagia, né? Não, e assim, outra perspectiva, né, meu? É muito perfeito, né? Eu que gosto de gestão, cara, tudo funciona com uma precisão. Perfeitamente, né? Sabe? É espantoso como aquilo funciona. E outra, como eles conseguem emocionar. Né? Tudo ali é pensado, né? Para te emocionar, cara. Não, isso quando eu leio e vejo vídeos assim, isso me pega bastante. As produções são incríveis, cara. Qualquer coisinha tem uma hiperprodução, sabe? Assim, esse é um lance realmente que me chama a atenção, sabe, cara? Me pega. 20 pontos. Cara, eu não pensei em nenhum momento em Mickey. Não, eu pensei que você ia pensar Eu juro que eu pensei em Minnie, mas eu não pensei em... Mulher Maravilha. Nossa, olha tanto. Eu pensei em Mulan. A Mulan é legal. Ele sempre fica olhando pra minha cara. A Mulan é legal. Lógico que uma puta história. 20 pontos. Mas esse daqui tinha um monte, né, que eu lembrei. Eu não... foi o que mais me travou, porque não vinha nada na cabeça. Me travou um monte aqui. Um lugar pra conhecer com a letra M. Cara, eu tô numa vibe muito conhecer o Brasil e tem um estado que eu não conheço, que é Maranhão, e eu quero conhecer os Lençóis Maranhenses. Que legal. Né, que eu tenho muita vontade, eu não conheço. E eu tenho me surpreendido muito com o Brasil. A partir do momento que eu me desliguei do meu sucesso.com e comecei a investir nessa minha carreira de palestrante, a maior parte das palestras são fora de São Paulo. Sim. Então, cara, eu tenho ido para cada lugar maravilhoso e ainda o Maranhão ainda não é um lugar que eu fui. Tem muita gente que manda mensagem, às vezes coloca lá, onde você quer que a fábrica vá fazer palestra? Aparece muito Maranhão. Muito, muito. A galera tem essas... É porque assim, eu tenho uma visão, você que tem mais experiência, mais bagagem do que eu, pode falar. Talvez em São Paulo, por ter tantas opções, muita coisa, a gente não dá tanto banaliza, valor. Não há dúvida. Mas pra galera de fora, cara, assim... a acolhida que eu recebo fora... E assim, não tô dizendo só capitais, vão em lugares muito específicos que eu nem sabia que tinha tudo. Cara, é impressionante. Legal. Impressionante. E o Maranhão, eu não conheço, tenho um desejo mais particular de conhecer o Lençóis Maranhense, cara, que deve ser muito, muito interessante. Aí, produtores de evento do Maranhão, leva a gente aí pra conhecer vocês, né? Eu coloquei Marrocos. Animal, é um lugar que eu tenho muita curiosidade, principalmente assim, por conta de Copa do Mundo, assim, sabe? Eu sempre via Marrocos, os uniformes diferentes, assim, é um lugar que eu tenho curiosidade de conhecer. Deve ser uma culinária Já foi diferente. Lá? Não, eu não conheço. Não conheço Marrocos. Deve ser bem interessante. Vamos então palestrar. Então, pra ver se tem algum produtor de Marrocos. Marrocos também, né? 20 pontos. Eu acho que isso aqui vai ser o recorde de pontos, vai empatar, né? Um livro, filme ou série? Pois é, cara. Aqui é questionável o que eu coloquei aqui, porque eu coloquei o personagem, né? Aquele filme do Mandela. Só que não é um filme, não chama do Mandela, né, cara? Qual é o nome do filme do Mandela? É Mandela, né? Não é. Acho que não. Por sua sinceridade, eu aceito 20 pontos aí na brincadeira. Depois vocês comentem aqui embaixo se valeu 20 pontos mesmo. Mas por sua sinceridade, eu acho que... É Invencível, porra. Invencível? Era com I, que eu pensei que É verdade, com I seria mais fácil. Com I seria mais fácil. Mas, não tem uma série do Mandela? Putz, tem, né? Não sei, cara. Pronto, 20 pontos. O produtor falou que tem uma série do Mandela. deu uma adaptada, né? 20 pontos. Por que o Mandela, o filme do Mandela? Cara, eu acho que realmente essa história é inspiradora, né? Você sabe que no filme do Mandela tem uma passagem que é uma passagem que sempre me marca muito. Não sei se você se recorda. Ele tá indo... Porque toda a narrativa do filme é justamente o rugby, né? Uhum. Ele tá indo se encontrar com a seleção sul-africana de rugby. Ele decora o nome de todo mundo e pede pra pessoa perguntar sem ele ver, pra ele decorar, e quando ele chega, todo mundo surpreende que ele chama pelo nome. Pode parecer sei lá, um detalhe besta e tal, mas eu creio que isso mostra muito do respeito que a pessoa tem pelo outro. Sim. Inclusive, essa é uma das... Eu, particularmente, é uma
dos hábitos que eu procuro nutrir, é chamar a pessoa pelo nome Sim, sempre, cara. sim. Então eu acho que é óbvio que eu só dei uma referência do filme do Mandela, mas acho que esse filme é muito representativo, de novo, do que a gente tá falando, né? Uma nação dividida, fragmentada, que pega justamente no esporte ali, né? Que uniu a todos Sim. num objetivo comum e tornou eles superiores, coisas que eles nunca tinham ganhado, Exato. né, cara? Essa força do visão, coletivo, né? É. Isso que você falou... O que foi? Tem? Ó, tem o Caminho pra Liberdade, mas isso daí deve ser a série, né? Valeu, 20 pontos. Valeu. É. Eu peguei no que vi, acertei no que eu não vi. E que você falou do nome, eu aprendi isso no decorrer da minha vida, muito provavelmente em algum evento, alguma coisa assim, livro, e faz toda a diferença. Por exemplo, eu vou num restaurante, vou no McDonald's, por exemplo, e aí eu sou atendido pela moça, eu gosto de olhar Sem dúvida. o nome, e quando ela me dá o meu cartão, eu falo, obrigado, Juliana. A pessoa se surpreende, né? Porque, primeiro, o nome é a coisa mais gostosa que a gente gosta de ouvir, Sim, e isso dá segundo, identidade. porque fala, nossa, ele prestou você, atenção, né? Demais. Care, né? Que o americano fala, cuidar, né? Sim. O que você colocou? 20 pontos pra você, coloquei Moana. Eu coloquei esse. É um Aquele filme. desenho. Muito bom. E assim, cara, o que eu esse acho desenho é muito mais bom, legal né? do Moana, eu não tenho que me justificar, mas eu vou justificar. O que de família, de cuidar um do outro, de. Esse desenho é bem legal. É muito bom. É muito Disney, bom. pô. Pois é. Tá, eu vou retirar, eu quero muito conhecer a Disney. Pessoas que levam pessoas para a Disney, nos levem para a Disney também, né? Vamos juntos também pra lá. 20 pontos, valeu então? Valeu, claro. Uma qualidade. Modéstia. Modéstia. E eu coloquei modéstia aqui, a gente não pode confundir modéstia com subordinação, com se colocar numa posição inferior. Eu coloquei modéstia aqui mais como humildade, né? Que eu acredito piamente nisso, cara. A grande força motriz de evolução pessoal é a sua humildade para saber que você sempre precisa algo mais, você não é mais do que ninguém. Sim. Então eu coloquei mais modéstia como sinônimo de humildade, porque essa é uma crença minha, que é o oposto do ego que a gente falou, da arrogância, de tudo aquilo que é a antítese dessa qualidade que eu trago aqui. Legal, 20 pontos pra você. Eu coloquei uma qualidade que eu sei que eu tenho, que a minha mãe sempre falou que eu tenho, que a minha esposa fala que eu tenho. Eu sou maravilhoso. Muito bom. E modesto. Então, aí ó, combinou as nossas duas respostas. Modesto. Pronto, não precisa nem, é só olhar pra mim aqui e perceber que eu sou um cara maravilhoso. Modesto. Né? Pode Pronto. juntar as duas aqui. 40 pontos pra nós dois. 20 pontos aí. E pra gente terminar, o que é essencial pro Sandro O Magatti? mágico. Mágico no sentido de que... Você pensa, o que é essencial, né? Eu adoro esse termo, eu adoro toda essa dimensão do essencial, né? E o essencial, ele tem um quê de mágico, porque ele é o intangível, né? O essencial é aquilo que você não enxerga, aquilo que você sente. Quando a gente fala assim, o que te mobiliza, muitas vezes você vai racionalizar para falar aquilo que te mobiliza. E na realidade, você, por mais que você seja preciso com as palavras, você nunca vai conseguir falar exatamente aquilo que é essencial. Essa magia, aquilo que você não enxerga, né? Que aparece, que surge. Quer dizer, é difícil até de falar, porque é o seu sentir, né, meu? Então, quando você fala assim Você pega casos que sempre me intrigaram demais, né? O porquê o Flávio Augusto é um cara totalmente realizado em todas as dimensões da vida dele, não só financeira, né? Tem uma família incrível, é respeitado. Por que ele continua se colocando à prova? Você concorda? Quer dizer, não precisaria comprar o WhatsApp de novo, não precisaria... Por quê, né, meu? Porque na essência é esse ímpeto da realização que é o que lhe mobiliza. Sim. Isso tem um quê de mágico, né, cara? De não mágico no sentido pejorativo, mas da magia mesmo, do intangível, da beleza, do oculto, né, cara? É o que você falou da Disney, né? Não há a mágica dos detalhes. Essa mágica que você às vezes não consegue explicar, você sente. Né? Exato. Eu coloquei metas, que foi uma coisa que eu aprendi com você aqui. Não há dúvidas. Sobre as pessoas terem metas. Se você não tem meta, muito bom, você não vira. Aliás, falando de metas, o que você acha de metas, cara? Como que você define suas metas, por exemplo? Você tem duas formas de definir metas, né? Você pode definir metas baseadas naquilo que você já realizou e quer incrementar, que é um modelo bem convencional. Então, por exemplo, se no ano de 2018 você fez 10 documentários, esse ano você vai fazer 20% a mais, né? Que é o modo que eu diria mais convencional
sobretudo nas organizações. Mas tem um outro jeito de fazer meta que eu gosto mais, que é assim, é olhar aquilo que é possível, o seu potencial, né, cara? É a meta esticadinha, né? Então, quer dizer, qual que é essa possibilidade, essa perspectiva? Então, qual que é a melhor? Eu gosto de trabalhar com duas perspectivas de meta, né? Eu gosto de trabalhar com uma meta que seja a meta necessária para que eu consiga realizar os meus projetos de vida, mas também eu gosto de trabalhar com uma dimensão diferente, que é aquela baseada no potencial que eu posso atingir, entendeu? E é óbvio que eu sempre vou olhar aquela, né? Sempre vou olhar do meu potencial. Mas eu gosto de ter um perfil também mais conservador para saber, peraí, que daqui é o meu mínimo necessário, né? É perigoso fazer isso que eu tô te falando, né? Demanda maturidade. Sim. Porque a tendência natural do ser humano é falar, porra, eu vou naquela que eu consigo, entendeu? Mas acho que tanto trabalhar com meta, hoje eu me dou o luxo de poder ter essa licença de ter essa perspectiva. Bacana. Mas eu sempre gosto muito da possibilidade de você espichar um pouco a corda, sabe? Porque às vezes você não sabe do que você é capaz. Sim, sim, sim. Você não sabe. Dá pra e eu fazer sempre trabalhei com meta na minha vida, né, meu? É sempre assim, meu salário fixo foi baixo, minha remuneração foi baseada em meta, sempre eu fiz questão de ter meta para ter upside, ou seja, para ter algo a mais. Então, para mim, isso é absolutamente natural. Eu acho que a minha percepção, a minha perspectiva é que não ter a meta te enfraquece demais. Sim. Eu sempre digo, pior do que você ter uma meta mal calculada é você não ter a meta. Exato. Porque a meta mal calculada você ajeita, ajusta, olha e aprende. Quando você não tem uma meta, cara, o que vier vai, entendeu, velho? E você vive uma vida solta, né? Não se provoca, né? Sim. E quem tem que definir essa meta é você. Ah, não, mas eu tenho... Não. Você define a meta, onde você quer chegar. E às vezes Cara, muitos empreendedores que eu trabalhei, que eu fiz o estudo de caso, que são muito bons. A Carla Sarney, da Sorridentes, outra mulher incrível. Queria convidar para estar aqui com você também. Ela sempre fala assim, como é bom ter um carnê. Né? Porque não vai te... Então, o Flávio Augusto é assim. Quantas vezes eu vi, assim, inúmeras vezes atuando com o Flávio, ele assume o compromisso antes mesmo de enunciar para todos que aquele é compromisso. Porque é uma forma que ele tá falando, ó, tá posto. Sim, agora, né, tem galera? Que fazer, né? Vai pra cima, sacou? Sandro, bora calcular quantos pontos cada um fez aqui, ó. Acho que deu empate nisso aí, né? 140 pontos para cada um. É nosso recorde aqui, hein? É mesmo? Batemos. Vocês foram bem bonzinhos aqui, flexíveis. Né? Mas depois a galera comenta aqui embaixo se valeu lá o Minha Casa, o Mandela. Mandela. Enfim. Deixa eles resolverem lá, tá Beleza, bom? Vamos aí. Sandro, cara, obrigado pelo papo. Mas antes da gente terminar aqui, eu quero que você dê uma dica final pra nossa galera. De tudo que você já aprendeu, qual dica final você daria para o nosso pessoal, para eles continuarem seguindo nas suas metas, nos seus objetivos e realizarem de fato as coisas que eles querem? Eu creio que está muito relacionado a tudo que a gente conversou aqui, né, Felipe? Eu gosto de nutrir a inquietude, sabe? Nutrir a inquietude. Né? Essa inquietude que é esse desejo constante de você estar melhorando, buscando a diferença, buscando conhecimento, buscando referências, né? Uma vez eu escrevi isso, mas ficou um tom pejorativo e eu reestruturei, mas é mais ou menos, eu digo que a gente está no negócio de enxugar gelo. Essa busca constante de ser melhor, ela nunca vai acabar, né? Então se você encarar isso de uma forma positiva, de forma a buscar sempre o seu autodesenvolvimento, cara, isso até pode soar ingênuo, mas as coisas vão acontecer. Sim. Sabe, meu? Não tem jeito. Quando você faz uma coisa bem feita, com coração, que você se envolve, o que tiver de acontecer vai ser. E via de regra é positivo. Sim. Então, assim, nutra a sua inquietude, vai buscar aquilo que é seu, sabe, cara? Se torne uma pessoa muito curiosa, que a vida vai trazer como resultado, né, como consequência de tudo isso, resultados positivos. Muito bom. Sandro, como que faz pra galera te seguir nas suas redes sociais e aprender um pouco mais com você? Pois é, eu tenho o meu site, o sandromagaldi.com.br, tem muito conteúdo lá, deve ter mais de 250, 300 artigos lá, sobre vendas, sobre gestão, mas também pode ser em todas as redes sociais. Sandro Magaldi, eu tô no LinkedIn, no Insta, no Facebook, no Twitter. É só me seguir lá que eu sempre estou postando coisas sobre
minha vida, sobre meus pensamentos, enfim. Sempre estou abrindo o canal. Faço várias lives, sobretudo sobre vendas, que é esse tema que eu gosto. Então, via de regra, eu estou promovendo lives gratuitas, abertas, para me manter inquieto. Legal. Eu vou deixar as suas redes sociais aqui embaixo. Segue esse cara. Meu, Sandro, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um papo interessantíssimo, aprendi demais com você. Você estava falando aqui, eu ficava babando, querendo anotar já tudo. Depois eu vou ver esse vídeo de novo várias vezes para aprender cada vez mais. Obrigado por seu tempo, obrigado por é um prazer. dedicar tanto tempo para nossa galera aqui. E temos um último desafio aqui. Quem que você acha que vale a pena a gente trazer aqui para jogar o Stop da Fábrica e contar um pouquinho da história deles aqui também? Cara, tem várias pessoas que eu acho que vale a pena estar no seu projeto, mas quando nós estávamos conversando, tem um que é especial, não sei se vai jogar o Stop com você. Não, veio aqui, vai ter que jogar o Stop. Que é o Geraldo Rufino, meu Legal. querido amigo Geraldo Rufino, cara, tem tudo a ver com o que você está preconizando e levando com o projeto. Acho que o Geraldo vai ser um programa e tanto. Geraldo, meu irmão, vou atrás de você pra gente bater esse papo, conhecer um pouco mais da sua história e jogar o Stop aqui com a gente também, tá bom? Vai nessa. Meu irmão, Valeu, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. E ó, não se esqueça, hein? Pense nisso.